Bom, então o exercício 9.1 aqui, né, está pedindo para você determinar a transformada fasoral de cada função trigonométrica, né? Então, o que vem a ser a transformada fasoral, né? Você vai pegar uma função trigonométrica, certo? E vai transformar essa função trigonométrica num número complexo, tá? Então, pela definição, tá? A transformada fasoral aqui, né, de A cosseno de ômega t, né, mais φ, né? Então aqui ômega é a frequência angular, né? Lembrando, né, que ômega é 2π vezes a frequência, né? Então a frequência ômega é dada em radianos por segundo, né? E φ é o ângulo de fase, tá? Então a transformada fasoral disso aqui é, por definição, A o ângulo φ, né? Ou seja, a gente só considera a amplitude de fase, né? Então esse A ângulo φ aqui, né? Então se φ é dado em graus, né? Você pode escrever isso aqui também como A e elevado a J, J é a raiz quadrada de menos 1, né? Aqui φ dividido por 180 graus, né? Então se φ é dado em graus, aqui eu estou convertendo graus para radiano, então eu tenho que multiplicar por π sobre 180, certo? Então isso daqui, por definição, é esse número complexo aqui, tá? Então isso aqui é um número complexo, e esse número complexo aqui, elevado a vezes e elevado a j, φ dividido por 180 graus, vezes π, onde φ é o ângulo de fase. O ângulo de fase aqui, no caso, a gente está considerando que esse ângulo de fase está sendo dado em graus, tá? Se o ângulo de fase φ não é dado em graus, é dado em radianos, você não precisa fazer essa conversão aqui, tá? Então, a nossa função base aqui da transformada fasoral é a função cosseno, né? Então, se está aparecendo cosseno, como é no caso do A aqui, né? Você vai dizer o quê? Você vai dizer que Vzão é o vetor, né? Então, Vzão aqui, tá? É a transformada fasoral aqui, né? De Vzinho, né? E isso aqui, por definição, é a amplitude, 170, e o ângulo de fase. O ângulo de fase é menos 40, então menos 40 aqui, tá? Então veja que quando você tem cosseno aqui, a transformação ela é direta, tá? Ou seja, você só pega a amplitude e a fase aqui, está tudo certo, né? Então, se comparando aqui essa expressão aqui com essa expressão aqui, você vê que a amplitude ela é 170 e o ângulo de fase é menos 40 graus, então já matou direto aqui, certo? Bom, agora vamos para o item B, né? Então, no item B, você tem o que? Você tem um seno, certo? Então, se no item B você tem um seno, né? Então, olha aqui, ó, B, né? A gente tem o I, né? O I ele é dado por isso aqui, certo? Então, eu vou falar aqui que o meu Izão, né? Meu Izão, que é um número complexo, né? É a transformada fasoral aqui, né? Fasoral aqui de quem, né? De 10 seno de 1000t. Veja que a frequência não entrou, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a frequência era 377, não apareceu frequência aqui, né? Porque se as ondas senoidais elas têm a mesma frequência, tá? Você pode transformá-las em fasores e somar os fasores, né? Então, o fasor, quando que o fasor ele vale? Ele vale quando você tem ondas de mesma frequência angular, tá? E ondas de mesma frequência angular, certo? Basicamente isso. E senoides ou cossenoides, tá? Não vale para onda quadrada, não vale para onda retangular, só vale para seno e cosseno, tá? Então, beleza. Aqui você tem o seno de 1000t, né? Mais 20 graus aqui. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Pela definição, a transformada fasoral é aplicada em cima do cosseno. Então, você tem que fazer com que esse seno aqui primeiro vire um cosseno, né? Então você tem que lembrar da seguinte identidade trigonométrica, né? Você tem que lembrar que seno de x, né, ele é cosseno de x menos π sobre 2, né? Ou 90 graus, né? Π sobre 2 é 90 graus, tá? Por que isso, né? Por causa da fórmula aqui do cosseno da diferença, né?
na verdade, vamos fazer aqui o cosseno da soma, né? Vamos falar que isso aqui, ó, é mais menos π sobre 2 aqui, certo? E vou aplicar a forma do cosseno da soma. Então, você está sendo o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos π sobre 2, menos cosseno, né? Desculpa, menos seno de x, seno de menos π sobre 2, certo? Então veja, seno de menos um ângulo, né? Lembrando aqui, né? Aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos, né? Lembra aquela brincadeira? Cosseno, seno é céu, né? Seno, você olha para cima é céu, certo? Cosseno é céu. E cosseno é o inferno, e no inferno você se coça. Então, por isso que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, tá? Então, se você pegar aqui o seno, né, de menos π sobre 2, né? Menos π sobre 2 está aqui, né? Então, o seno de menos π sobre 2 é menos seno de π sobre 2, certo? Então, esse menos ele vai passar para frente aqui, ó, né? Então, cosseno de menos π sobre 2, ou cosseno de menos π sobre 2, né? Menos π sobre 2 é esse ângulo aqui, o cosseno dele é zero. Então, esse termo aqui, ele vai sumir, ele vai dar zero, né? Enquanto que esse termo aqui, seno de menos π sobre 2, seno de menos π sobre 2 é menos 1, então menos 1 vezes menos seno de x, menos 1 vezes menos seno de x vai dar seno de x, certo? Isso aqui é uma identidade trigonométrica que você precisa saber. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai transformar essa função aqui, tá? Essa função aqui, você vai transformar ela no cosseno para você poder aplicar, né? Então, isso daqui vai ser a transformada fasoral do quê? Né? De 10 cosseno, né? 1000t, certo? Mais 20 graus, menos 90 graus aqui para você poder transformar no cosseno, certo? Bom, fazendo isso, né? Você vai ter o quê? Isso aqui vai ser o quê? A transformada fasoral, né? De 10 cosseno de 1000t menos 70 graus. E agora essa fórmula aqui, essa forma aqui já ficou igual a essa forma aqui. Então, ignorando a frequência, né? A gente tem o quê? A gente tem que o isão, ele é 10 com fase menos 70, certo? Bom, agora vamos fazer o item C, né? Bom, no item C, a gente está querendo calcular aí a transformada fasoral de uma soma, tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai transformar isso aqui num número complexo, vai transformar isso aqui num número complexo também, né? Porque a transformada fasoral ela é distributiva, né? Então, a transformada fasoral da soma é a soma das transformadas fasorais, tá? Então, ela é linear, né? Então, você vai transformar isso num número complexo, esse número complexo, aí você vai transformar esses números complexos da forma polar na forma cartesiana, tá? Por que na forma cartesiana? Porque a gente usa a forma polar para multiplicação e divisão, tá? Para multiplicação e divisão. A forma cartesiana, tá? Quando você vai fazer soma e subtração, você usa a forma cartesiana. Então, grave isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui no C, né? Então, vamos lá. No C, a gente tem o seguinte, né? C. A gente quer calcular a transformada fasoral disso aqui. Então, vai ser a transformada fasoral aqui de 5 cosseno de ômega t. Veja que ele colocou ômega, né? Por quê? Porque a frequência não importa para a gente calcular a transformada fasoral, tá? Mais 36,87 graus. Não esqueça do grau aqui, tá? Mais a transformada fasoral aqui do que? De cosseno aqui, né? 10, né? 10 cosseno de ômega t menos 53,13 graus, certo? Então, a transformada de tudo isso daqui é a soma das duas transformadas fasorais aqui, tá?
Ou seja, isso aqui, na verdade, vai ser 5, amplitude 5, fase 36,87 graus. Mais 10, amplitude, fase menos 53,13 graus. Tá? Bom, vamos transformar isso aqui então agora na notação exponencial, né? Então isso aqui vai ser 5e elevado a 36,87 graus, dividido por 180 graus, vezes I, vezes J. Tá? Ok? E esse daqui, vou transformar também na notação exponencial. Então isso aqui vai ser 10 e elevado a menos, porque aqui é menos, né? 53,13 graus, dividido por 180 graus, vezes π, vezes J. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou fazer essa conta aqui, ó, essas duas contas aqui, tá? Então, fazendo essas duas contas, eu vou chegar isso aqui a 5 e elevado a 0,6435 J mais 10 e elevado a menos 0,9272 J. Ok? Então isso aí que você tem aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a fórmula de Euler. Tá? Qual que é a fórmula de Euler? A fórmula de Euler é a seguinte: E elevado a ix é cosseno de x mais I seno de x. Mas o I pra gente é corrente, né? Então a gente troca o I aqui por J, né? J é raiz quadrada de menos 1, certo? Então eu vou abrir isso aqui. Então isso aqui é em radianos, tá? Certo? Então isso aqui é em radianos. Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Isso aqui vai ficar 5 cosseno, certo? 5, abre parênteses, cosseno de 0,6435 mais J seno da mesma coisa, 0,6435. Ok? Certo? Isso aqui está multiplicado por 5, tá? Mais, vou abrir esse agora, 10 cosseno menos 0,9272, né? Agora aqui vai ficar seno de menos alguma coisa. Então esse seno de menos alguma coisa vai ser menos seno de alguma coisa, mas eu vou deixar só indicado. Então eu vou colocar J vezes seno de menos 0,9272 aqui. Fechou o parênteses do seno, fechou o parênteses do 10 que eu abri aqui. Tá? Agora veja bem, ó, calculador em radianos, tá? Porque isso aqui está em radianos. Se você não colocar a calculadora em radianos, vai dar tudo errado, tá? Certo? Aí você colocando essa calculadora em radianos, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 5, cosseno disso aqui vai dar 0,8, mais seno disso aqui vai dar 0,6, vezes J, certo? Mais 10, cosseno disso aqui vai dar 0,6, porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x, né? Então vai dar 0,6, né? Menos 0,8 J, certo? Ok? Fazendo as contas aqui, vai ficar 4 mais 3J mais 6 menos 8J. Isso aqui vai dar para mim 10 menos 5J. 10 menos 5J. O que é isso que eu achei? Isso que eu achei é esse I aqui, tá? Então eu vou apagar tudo isso aí, tá? E colocar esse valor de I ali, tá? Então, ó, esse 10 menos 5J é esse 10 menos 5J aqui, tá? Agora veja bem, né? O número complexo, ele tem o que? Ele tem amplitude, né? E ele tem ângulo de fase, né? O número complexo, né? Se você tem o número complexo, ele é um vetor, nesse caso aqui, ó.
o x vale 10, o y vale menos 5, né? Então, x vale 10, o y vale menos 5. Ele é alguma coisa assim, certo? Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a amplitude. Então, eu vou calcular aqui o módulo de I. Né? Quanto que vai ser o módulo de I? Né? A raiz quadrada dos componentes ao quadrado. Então, 10 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Isso daqui vai dar para mim 100 mais 25 aqui dentro, né? Raiz quadrada de 125, 11,8, 11,18. Essa aqui é a amplitude do I. Né? Mas o I ele é o que? Né? Meu I, ele é módulo de I vezes Z elevado a J vezes o θ. Né? Agora, quem que é o θ? Né? O θ, ele é arco tangente da parte imaginária, né? Então de menos 5 aqui, dividido pela parte real, 10. Isso daqui dá arco tangente, tá? De menos meio, arco tangente de menos meio dá menos 0,436. Só que veja, esse valor aqui, tá? Ele é o quê? Ele é um arco e ele é dado em radianos, tá? Então, esse valor aqui é radianos. Só que seu problema está tudo em graus, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que transformar radiano para grau, certo? Como é que você vai fazer isso? Nota que aqui é o eixo das tangentes, né? Então, esse valor aqui é o arco. Esse aqui é o arco cuja tangente, a tangente aqui vale menos 0,43, tá? D. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar para grau. Então, você vai fazer uma regra de 3. 180 graus é π radianos. Né? Menos 0,4636 radianos é x. Multiplica em cruz né? Então, multiplica aí em cruz. Você vai chegar à conclusão que o seu x ele é menos 26,56 graus. Tá? Então, você achou o x. Bom, achando o x, né, o x é o quê? O x é a sua fase, tá? Bom, agora você tem o quê? Você tem a amplitude, tá? Você tem a amplitude e a fase. Então você já pode escrever o seu número complexo que é transformado. Então o seu I, ele vai ser o quê? 11,18 com fase menos 26,56, certo? Ok? Então aqui, tá? A gente está resolvendo aí o 9.1, certo? Bom, então nesse exercício aqui, o que ele vai te fazer? Ele vai te dar o número complexo aqui, que é o fasor, tá? E pedir a expressão do domínio do tempo, né? Para esse fasor, certo? Então o que a gente tem que ver? Ó? O A ele é imediato, né? Porque A você tem a amplitude e tem a fase. Então, por definição, né, o meu Vzinho, tá? Ele vai ser a transformada fasoral inversa, né, do 18,6 com fase de menos 54 graus. Tá? Então, isso aqui é o que? É 18,6. A nossa função base é o cosseno. Veja que a frequência você não sabe, então você vai colocar ômega t aqui, ômega é a frequência, tá? E o ângulo de fase é menos 54 graus, menos 54 graus aqui e acabou, tá? Então esse é o Vzinho aqui que você vê no osciloscópio, tá? Quando você tem esse fasor. Bom, aí vamos para o item B, né? No item B aqui a gente tem uma soma, uma subtração de fasores, né? Então quando você tem uma soma, uma subtração de fasores, o que você tem que fazer? Você tem que transformar esse fasor, que é esse número complexo aqui, esse número complexo, você tem que transformá-lo na representação cartesiana dele, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é pegar esses ângulos aqui, ó, e transformar em radianos, tá? E colocar a sua calculadora em radianos também, né? Então, ó, 45 graus
45 graus vai ser x, 180 graus é π. Né? Disso daqui você tira o quê? Né? Que 45 graus é π sobre 4. Tá? E o menos 30 graus? Bom, menos 30 graus é x, né? 180 graus é π. Então, você vai tirar daqui, tá? Que o seu x é menos π sobre 6. Ok? Beleza. Feito isso aqui, o que você vai fazer agora, né? Você vai escrever a expressão de I, tá? Só que a expressão de I você vai usar a forma polar do número complexo, tá? Então, o seu I, ele vai ser o quê? Ele vai ser 20. Isso aqui você vai escrever em notação polar. Então, vai ser o quê? E elevado a π sobre 4 vezes J, né? Certo? Π sobre 4 vezes J, menos 50. Isso aqui você vai escrever em notação polar, né? Então, como é que é a notação polar? Vai ser E elevado a menos π sobre 6 J. Certo? Ok. Vamos desenvolver isso aqui então, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 20, abre colchetes aqui, né? Cosseno, fórmula de Euler, né? Lembra da fórmula de Euler? Então, cosseno de π sobre 4 mais J seno de π sobre 4 aqui, certo? Menos 50. Fórmula de Euler de novo, né? Cosseno menos π sobre 6 mais J seno menos π sobre 6. Certo? Isso aqui dá raiz de 2, isso aqui dá raiz de 2, isso aqui dá raiz de 3 sobre 2, isso aqui dá meio. Mas você não precisa saber disso, você faz na calculadora, tá? Então isso aqui vai dar 20. Esse cosseno dá 0,7071 mais J mais 0,7071 J, né? Certo? Menos 50. Aqui vai dar 0,8 positivo, né? 0,866 0,25 menos 0,5, né? Porque seno de menos x é menos seno de x, seno de π sobre 6 é meio, então dá meio J aqui, tá? Bom, fazendo todas essas contas aí, tá? Já vou colocar aqui o resultado final, tá? Vai dar menos 29,1592 mais 39,142 J, certo? Esse aqui é o número complexo que corresponde a tudo isso aqui, tá? Esse número complexo está na notação cartesiana, tá? O número complexo I, tá? Agora, esse número complexo aqui você vai escrever na forma polar, tá? Então, para escrever na forma polar, você tem que achar o módulo de I, tá? Então, como é que a gente vai calcular aqui o módulo de I, tá? O módulo de I é a raiz quadrada dos componentes de I ao quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de menos 29,1592 ao quadrado mais 39,142 ao quadrado, tá? Fazendo as contas aí, você vai chegar no valor 48,809. Tá? Então esse aqui é o módulo do número complexo, né? Mas o número complexo ele tem o quê? Ele tem módulo e tem fase, né? Isso daqui é módulo de I, E elevado a J θ. Mas quem que é θ? Né? O θ, ele é o arco tangente da parte imaginária, que é 39,142, dividido pela parte real, que é menos 29,159. Tá? Então, isso aqui está em radianos, né? Isso aqui vai ficar em radianos.
aliás, isso aqui é radianos, o arco tangente disso aqui. Aliás, isso aqui é um número real, né? O arco tangente de um número real vai te dar o arco tangente, mas vai te dar o arco tangente em radianos, tá? Se a sua calculadora tiver em radianos, tá? Então, esse arco aqui, ele vai te dar menos 0,93053, tá? Isso aqui é o arco tangente em radianos. Sua calculadora você deixa sempre em radianos, tá? O que você vai fazer agora, né? Na verdade, se eu já fiz essa conta, né? O valor é esse, tá? Você tem que converter isso aí em graus, né? Mas o que acontece? Quando você vai converter isso aí em graus, você vai falar assim, né? Você vai falar aqui que π é 180 graus e o seu menos, π é radianos, né? Então o seu menos 0,930, né, vai ser x aqui, né? Aí você vai achar que o x, no caso θ, né, que você está querendo achar, o seu θ ele vai ser o quê? Menos 53,34. Bom, você poderia terminar aqui, só que quando você olha a resposta, tá? A resposta diz o seguinte, que o seu π, o seu θ, é 126, alguma coisa aí, 126,6, né? Aí você pergunta assim, mas o que deu errado, professor? Não tem nada errado. O que acontece é o seguinte, é que a tangente de um ângulo negativo, dado um ângulo negativo ou um ângulo positivo, você sempre tem dois ângulos para a tangente, né? Por que isso daí? Vamos olhar o círculo trigonométrico que a gente vai entender, tá? Só terminando, né, então, o seu I, tá? Vou escrever a resposta aqui, né? O seu I é o que? O seu I ele é 48,809, né? Com fase de menos 53,34. Ah, mas no livro está 126. Por quê? Então vamos lá. Por que está 126? Né? Vamos desenhar aqui então o eixo das tangentes, né? Você tem o círculo trigonométrico aqui. O eixo das tangentes é esse eixo que eu desenhei aqui, ó. Esse aqui é o eixo das tangentes, tá? Então veja que o número que você quer calcular a tangente é menos 1,34. Esse número é mais ou menos aqui, ó. Menos 1,34, certo? Você quer calcular a tangente, você quer o arco cuja tangente seja esse número, tá? Esse arco, ele vai ser menos 53, aqui ó, menos 53 graus, certo? Só que o que acontece? Você está olhando o círculo trigonométrico no sentido positivo, tá? Você está percorrendo no sentido positivo. Então o que você tem que fazer? Esse arco aqui, ó, esse arco aqui que está aqui, se você for fazer a tangente dele, vai dar esse valor. Esse arco que está aqui, se você for fazer a tangente dele, também vai dar esse valor. Então, para um dado valor de tangente, você sempre tem dois arcos, tá? Você tem duas soluções. O livro ele vai te dar essa solução aqui, certo? Mas essa solução aqui também é válida, tá? Como é que eu faço para achar a solução do livro? Você vai pegar isso aqui, esse menos 53, e somar 180 graus. Então, você vai fazer, ó, 180 graus menos 53 graus, né? 180 graus menos 53 graus, vai te dar o valor de 126 graus, tá? 126,66 graus, certo? Então, 126,66 graus, tá? Então, isso aqui também pode ser escrito como 48,809, 126,66, que é a resposta do livro, tá? Bom,
Então, nesse exercício 9.3 aqui, tá? Ele te dá a expressão da corrente, né? A expressão da corrente de T, que está passando no indutor, né? Então, a gente tem um indutor aqui, está passando nele uma corrente de T. Essa corrente de T é dada por 10 cossenos de 10.000 T mais 30 graus, tá? Miliamperes, tá? Então, aqui miliamperes. Calcule a reatância indutiva, a impedância do indutor, o fator de tensão e a expressão para V de T. Tá? Então vamos por partes. Ó. Primeira coisa, tá? Como que a gente calcula a reatância indutiva? É aquela fórmula, né? Reatância indutiva, XL é ômega R. Né? Certo? Se fosse reatância capacitiva, né? XC seria 1 menos, né? Menos ômega C, certo? Menos 1 sobre ômega C. Tá? A reatância é sempre dada em ohms, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Ó, é reatância indutiva, é indutor, então você vai calcular a reatância indutiva, tá? Quem que é a frequência angular? O ômega. O ômega é quem está multiplicando o T, né? Que é sempre cosseno de ômega T, tá? Então, isso daqui vai ser 10.000 vezes a indutância. Quanto que é a indutância? 20 milihenries. Então, isso aqui é 20 vezes 10, a menos 3, porque é mili, tá? Isso daqui vai te dar, né? Fazendo as contas aí, 200, mas 200 o que, professor? 200 ohms, tá? Reatância indutiva é dada em ohms, tá? Agora, o que a gente vai calcular? Agora a gente vai calcular o B, que é a impedância, tá? A impedância é um número complexo, tá? A gente vai chamar esse número complexo de Z, tá? Então, o Z é o quê? É J vezes XL, porque é a impedância de um indutor, né? Então isso daqui vai ser J ômega L. O ômega L a gente já calculou, é 200, então vai ser 200 J. Tá? Item C agora, tá? O item C, a gente quer o fator de tensão, tá? Para você obter o fator de tensão, você vai usar a lei de Ohm generalizada. Você não aprendeu que U é igual a R vezes I? Então, você vai ter aqui que o seu U é V, né? V, U e V é a mesma coisa, ou seja, V é igual a R vezes I. A tensão é a resistência desse corrente. Para fasores, isso aqui também vale, tá? Só que o R você vai substituir por Z. Z é impedância, tá? Que é uma forma de resistência, tá? Então, você vai escrever assim, que o seu Vzão é igual a R vezes Izão. R, VR e I são números complexos, tá? Bom, como é multiplicação de números complexos agora, a forma polar ela se torna interessante, tá? Vamos lá. Quem que é seu I? Tá? O seu I, ele é 10, só você olhar a expressão aqui, ó, amplitude 10 e fase 30 graus. O que? Miliamperes, né? Miliamperes. E a sua impedância, Z? Quanto que é a impedância? A impedância ela é 200J. 200J. Certo? Mas você quer transformar esse 200J aqui isso aqui é a forma cartesiana, você quer transformar para a forma polar. O que você vai fazer? Né? Você vai calcular o módulo de J. Nesse caso, o módulo de J ele é muito fácil, porque você não tem parte real, você só tem parte imaginária. Então, o módulo da parte imaginária é 200. Certo? E o θ? O θ, ele é... Então, vou fazer o θ aqui. O θ é arco tangente da parte imaginária, que é 200, sobre a parte real, que é 0. Ih, professor, ferrou aqui o negócio, estou dividindo por 0. Quando você divide por 0, dá o quê? Dá infinito, né? Na verdade, você não divide por 0. Mas o limite, quando o negócio tende a 0, vai para o infinito. Por quê? O que está acontecendo aqui? Ó? Vamos olhar o círculo trigonométrico aqui. Ó. Aqui é o eixo das tangentes, tá? Esse aqui é o eixo das tangentes, né? Então, aqui você tem o arco, aqui você tem o quê? Você tem a tangente do arco. Tá? Então, aqui, ó, o arco é a tangente do arco. Quando a tangente está indo para o infinito, o arco está indo para que valor? Ele está indo para o valor π sobre 2.
Então, esse arco tangente aqui é o quê? É π sobre 2. Π sobre 2 é o quê? 90 graus. Então, você vai isso aqui vai ser 90 graus. Certo? O professor de matemática, se ver isso aqui, ele vai ficar doido, mas não tem problema, tá? Você sabe que isso aqui é o limite. Então, como é que você vai escrever o seu fasor o seu fasor de indutância aqui, certo? Você vai escrever ele como 200, 90 graus aqui, certo? 90 graus, o quê? Ohms, né? Ohms, certo? Muito bem. Então você já matou aqui as três primeiras, tá? Agora você quer a expressão para V de T, tá? Desculpa, eu escrevi V igual a RI. Gente, tô doido. Z vezes I, tá? Z vezes I. É igual a lei de Ohms, só que você troca a resistência por impedância, tá? Então veja, você tem a corrente, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar as coisas, tá? Então, o seu Z, você já sabe, né? Eu vou apagar aqui essa conta que a gente fez para o Z. A gente vai multiplicar agora as duas coisas aqui, tá? E vai chegar aqui no valor para V, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui que V, né? O V, ele é o quê? Ele é Z, quanto que vale Z? 200, 90 graus aqui, vezes 10, vezes... Na verdade, isso aqui na verdade é uma multiplicação, tá? Isso daqui é aquele E elevado a 90 dividido por 180 vezes π vezes J, tá? E esse 10 aqui é o quê? Esse 10 aqui a amplitude aqui é 30 graus, certo? Isso daqui é ohms, isso daqui é miliamperes. Então, vezes 10 a menos 3 aqui, para o resultado da em volts, tá? Então, aqui, ó, 200 vezes 10, 2000. 2000 vezes o quê? 10 a menos 3, certo? Aqui vai somar, né? Porque quando você multiplica fasor, soma. Então, 90 mais 30, 9, 10, 11, 12, 120 graus. E esse 2000 vezes 10 menos 3 dá 2. Então, dá 2, 120 graus, certo? Que é a resposta que você encontra aí, certo? Aí ele pede o quê? A expressão do domínio. Você encontrou o fasor, tá? O que você tem que fazer agora? Você tem que encontrar a expressão do domínio do tempo para o seu V, tá? Então, o que você fez aqui, ó? Veja, você tem o V. O que você tem até agora? Você tem o V, tá? Quanto que é seu V? O seu V, ele é 2, né? 2 volts com fase 120 graus, tá? O seu Vzinho, que é a expressão V de T, né? V de T é o Vzinho de T. Esse Vzinho de T é a transformada fasoral inversa desse V. Esse V é um número complexo. Como que é a transformada fasoral inversa? É a amplitude 2, cosseno de ômega. Ômega você sabe? Claro que sabe, ó. É 10.000 aqui, tá? É 10.000 T, né? E a fase? 120 mais 120. Ok? Então, com isso, você resolveu aqui a 9.3, ok? Esse daqui é o D, tá? Bom, vamos agora resolver a questão 9.6, né, da lista. Então, a gente tem um circuito, que era o circuito da figura 9.15, né? Nesse circuito da figura 9.15, a gente tinha um resistor de 90 ohms, um indutor de 32 mH e um capacitor de 5 microfarads, tá? Só que assim, o que o circuito ele pede, né? Ele te dá o VS, né? Esse VS é o V do regime permanente, que é 125, que é o fasor de tensão, 125 menos 60 graus aqui, tá? E a frequência aqui é 5.000 radianos por segundo, só que ele quer que você determine o valor de capacitor
para que a corrente de saída, né, que esse I de P aqui, né, de regime permanente, tem um ângulo de fase, o fasor do I tem um ângulo de fase de menos 105 graus. Tá? E ele quer que você determine o valor do capacitor. Então você vai pegar esse capacitor de 5 microfarads aqui, você vai trocar por um capacitor de C microfarads. Tá? Então a gente vai falar que o capacitor é C microfarads aqui. Tá? E aí como é que a gente vai resolver isso daí? Né? Bom, como vocês podem observar aí, nós temos 3 impedâncias. Né? A primeira impedância aqui é o Z1, tá? Esse aqui é o Z1. Esse aqui é uma resistência de 90 ohms. Tá? A segunda impedância, ela tem 32 milliamps, ela é devido ao indutor de 32 milliamps, né? Ela não tem 32 milliamps, ela é devido ao indutor de 32 milliamps, e aqui a gente tem um capacitor de 100 microfarads, que também vai ter uma impedância. Vamos chamar esse daqui de Z1, essa daqui de Z2, essa daqui de Z3, tá? Então veja, tá? Que o Z1 você não precisa calcular, né? É 90, é um número real, tá? O Z2, tá? O Z2, ele vai ser o quê? O Z2 ele vai ser ômega L, porque é uma reatância, é uma impedância indutiva, né? Ômega L vezes J. Tá? Então, quem que é ômega? Ômega é 5.000. Como é que eu vejo isso, professor? É dado o problema, ômega é 5.000. Tá? O L é 32 vezes 10 a quanto? Os 3. 32.000. Tá? Esse J aqui. Fazendo as contas aqui, você vai ter o quê? 160 J. Tá? Bom, e o Z3? Tá? O Z3 ele é uma impedância capacitiva. Tá? A impedância capacitiva é dada por menos J dividido por ômega C. Tá? Bom, o C, você tem um capacitor de C aqui, né? C é um capacitor, seria uma capacitância geral. Mas a nossa capacitância é C microfarads, ou seja, é C vezes 10 a menos 6 farads, tá? Então, isso aqui você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Aqui vai ficar menos J, tá? O ômega, 5.000, vezes o C. Quanto que é a sua capacitância? É C microfarads, ou seja, é C vezes 10 a menos 6. Tá? Ah, por que você não falou que é só C? Por que você falou que é C microfarads? Para a conta fica mais fácil. Tá? Isso dá complicação? Pode dar se você não prestar atenção depois quando ele pedir a amplitude da corrente. Tá? Então se liga aí. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Bom, vamos calcular esse Z3. Esse Z3, né, vai ficar menos J. 5.000, vamos escrever esse 10 a menos 3 aqui, esse 10 a menos 6, como 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar 5.000 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, vezes 5. Tá? Esse 10 a menos 3 aqui vai cancelar com esses 3 zeros dos 5.000 aqui. Né? E esse 10 ao cubo vai subir e vai virar 1.000. Então isso aqui vai ficar menos J vezes 1.000. Certo? Menos J vezes 1.000. Dividido por 5C. Certo? Menos J vezes 1.000 dividido por 5C. Ou seja, menos J vezes 200 dividido por C aqui. Tá? Bom, calculei o Z2, calculei o Z3. Quanto que é a minha impedância total? Tá? São 3 impedâncias em série. Quando as impedâncias são em série, elas se comportam como resistores em série. Então você vai somar essas impedâncias. Então o Z total vai ser Z1 mais Z2 mais Z3. Isso aqui vai te dar o quê? Veja. Z1 é simplesmente um resistor de 90 ohms aqui. Então 90. O Z2, tá? O Z2 a gente acabou. O Z2 é 160, tá? 160J. Então eu vou colocar aqui, ó, 160, porque aqui vai ser a expressão do J, tá? 160. E o Z3? Menos J vezes 200 sobre C. Então menos 200 sobre C, tudo isso aqui multiplicado por J. Tá? Professor, não entendi. Pausa o vídeo aí e faz a conta que você vai entender. Tá?
Então a sua impedância total é 90 mais 160 menos 200 sobre C vezes J. Beleza. Eu calculei essa impedância total aqui, certo? O que eu tenho que fazer agora? Tá? Agora, de novo, né, eu vou aplicar a lei de Ohm generalizada, tá? Certo? O que diz a lei de Ohm generalizada? A lei de Ohm generalizada, ela diz que a mesma coisa que a lei de Ohm, só que com números complexos, com fasores, né? Ela diz o quê? Que o fasor de tensão é o fasor de impedância vezes o fasor da corrente. Tá? U igual a RI, só que não vai ser U igual a I, vai ser V igual a Z equivalente vezes I. Tá? Então esses aqui são fasores. Tá? Então, o que a gente vai... o que a gente vai fazer aqui, né? A gente está interessado no que o fasor de corrente, né, que resulta uma corrente de saída, né, com ângulo de fase menos 105. Então a gente sabe o ângulo de fase do fasor de corrente, né? A gente sabe o ângulo de fase desse cara aqui, né? Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é um número complexo, que está multiplicado por esse, dá esse número complexo. Os números complexos se comportam como os números reais. Então você pode dividir o V dividido por Z equivalente aqui, você vai ter o seu I. Tá? Bom, se dois números complexos são iguais, tá? Eles têm amplitudes iguais e eles têm fases iguais. Então, eu posso afirmar duas coisas aqui, né? A primeira coisa é que o módulo, ou seja, a amplitude de V dividido por Z equivalente, é igual à amplitude de I, certo? Ou, né, isso aqui o módulo é distributivo, né? Isso aqui também é a mesma coisa que V dividido por ZE. Tá? Então, primeira coisa, eles têm a mesma amplitude. Isso aqui vai servir para a gente? Né? Não, porque a gente está interessado na fase. Tá? Então, qual que é a outra coisa aqui que você pode tirar disso aqui? Você pode tirar que a fase, tá? A fase de V dividido por ZQ, né? É igual à fase da corrente aqui, certo? E aí, professor? Veja, isso aqui é um número complexo que é a divisão de dois números complexos. Isso aqui é o E elevado, né, alguma coisa. Isso aqui também é a mesma coisa. Então, a fase da divisão é a divisão das fases. Então, você tem aqui a fase de V dividida pela fase de ZE. Isso daqui é igual à fase de I, certo? Bom, certo, vamos então agora ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem a fase de V, a gente tem a fase de I e a fase de Z equivalente. A fase de Z equivalente a gente não tem, tá? Por que a gente não tem? Porque você não sabe o valor do capacitor, é o valor do capacitor que você quer determinar. Então a fase de Z você não sabe, tá? Ok? Quem que é a fase de Z? Ó, a fase de Z, ela é arco tangente da parte imaginária. A parte imaginária é 160 menos 200 sobre C, dividida pela parte real, que é 90. Certo? Isso daqui é a fase do seu Z equivalente. Tá? Tá. Então, como que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou manipular essa equação aqui, ó. Eu vou passar o I dividindo e o Z equivalente multiplicando aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar assim, ó. Vai ficar fasor de V dividido por fasor de I é igual a fasor de Z equivalente. O fasor de V. Quanto que é o fasor de V? Bom, o fasor de V é 125. Mas veja, eu não tô lidando com amplitude, então eu não preciso colocar 125, é só colocar menos 60 aqui, ó. Então aqui é menos 60 graus. O fasor de I, quanto que é? Eu quero que seja menos 105, então aqui é menos 105 graus. O fasor de Z equivalente, tá? É arco tangente desse valor aqui, ó, 160
Vou até apagar isso aqui, ó. Fica mais claro. 160 menos 200 C dividido, menos 200 dividido por C, né? E aí tudo isso aqui dividido por 90. Certo? Ok? Então, dividido por 90, 90 aqui não é graus, aqui é número real, tá? Isso aqui tudo é número real e o resultado aqui tem que estar em graus, tá? Bom, qual que é o resultado disso aqui? Isso aqui é menos 60 mais 105. Então aqui vai ficar menos 60 graus mais 105 graus aqui. Isso aqui é arco tangente. Isso aqui é arco tangente de 160 menos 200 C dividido por 200 dividido por C, né? Dividido por 90, certo? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 45 graus, igual é o arco cuja tangente é esse valor aqui, ó, 160 menos 200 sobre C dividido por 90. Se você aplicar a tangente dos dois lados, ó, tangente de 45 graus, né? Então, tangente de 45 graus é igual a tangente do arco tangente desse negócio aqui, ó, 160 menos 200 sobre C dividido por 90. Tangente do arco tangente de alguma coisa é aquela alguma coisa, né? E tangente de 45 graus é 1. Então 1 é igual ao quê? 160 menos 200 sobre C dividido por 90, certo? Daí você tem o quê? Tá? Daí você tem o seguinte, ó. Você tem que vou passar o 90 multiplicando aqui, então vai ficar 90 igual 160 menos 200 dividido por C. 90 menos 160 vai te dar o valor de 90 menos 160 vai te dar o valor de menos 70 aqui, né? Menos 200 sobre C, né? Então, menos 70C igual a 200, igual a menos 200, né? Menos 70C é menos 200, portanto, C ele vai valer 2,857. Esse é o valor de C. Qual que é o valor do capacitor? O capacitor vale 2,857 microfarads. Por que eu saliento isso aqui, tá? Porque quando você for fazer o cálculo do Z equivalente de novo, tá? Você não vai usar esse C que você obteve aí, tá? Você vai usar a expressão da reatância capacitiva, da impedância do capacitor. Como assim, professor? Vamos lá, ó, tá? Você achou o valor do capacitor, tá? Você quer a amplitude da corrente para essa capacitância calculada, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos calcular agora o Z equivalente de novo, tá? Bom, como é que vai ficar o Z equivalente? O Z equivalente, a expressão que você tinha para ele é 90 mais 160, que é a impedância do indutor, menos 200 dividido por C, tudo isso aqui vezes J. Eu posso usar isso aqui? Não, porque o C aqui, ele não está em microfarads, tá? O C ele está em o seu valor real, não é um valor em microfarads, tá? Você vai trocar isso aqui, tá? Pela impedância, tá? Então como é que você vai fazer isso aqui, ó? Z equivalente é 90 mais 160 menos J. Calcula de novo esse negócio, tá? Calcula de novo. Então você vai ficar aqui, ó. Ômega, que é 5 vezes
10 ao cubo, ômega, vezes a capacitância. Quanto que é a capacitância? 2,87857, né? 57, vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6, tá? Calcula de novo, tá? Quando você faz isso, isso aqui vai te dar 90 mais 160, aqui é 160J, esqueci, tá? 160J, tá? Menos 1000J dividido aqui por 14,285, certo? Ok? E aí, fazendo as contas, vai dar 90 mais 160J. Esse 1000 dividido por esse valor aqui vai te dar exatamente 70J, tá? Então isso aqui, ó, menos 70J, tá? Então isso aqui vai ser 90 menos 90J. Então, 90 mais 90J, tá? 90 mais 90J aqui. Ok? Ok, beleza. Feito isso, tá? A gente vai calcular agora o que? Né? Módulo da impedância equivalente, tá? Então, módulo de Z equivalente vai ser o que? Raiz quadrada de 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Isso daqui te dá o valor de 127,27. O que? Ohms, né? Certo? E o seu teta ele vai usar? O teta você vai usar? Não, você não vai usar. Por quê? Porque o que a gente vai usar agora para calcular o módulo de I, né? O módulo de I é a amplitude da corrente, né? Certo? A gente vai usar de novo a lei de Ohm generalizada. Como, professor? Né? Você não tem que... Lembra que eu falei, né? Se você tem que V igual a Z vezes I, né? Você tem duas implicações aqui, né? Que a fase de V é igual a fase de Z vezes a fase de I, né? Ok? E você tem que a amplitude de V, que é o módulo de V, é igual ao módulo de Z vezes módulo de I, né? Certo? Ok? Você tem essas duas implicações. Qual delas a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte, que módulo de I é módulo de V dividido por módulo de Z. Certo? Módulo de Z a gente acabou de calcular. O módulo de V a gente tem, porque o problema te dá o módulo de V, certo? Quanto que é o módulo de V? O módulo de V é 125, certo? Porque se você olhar lá no enunciado, está 125 vezes 125 vezes 125 com fase menos 60 graus, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ser 125 e aqui vai ser 127,27. Fazendo as contas, isso daqui te dá 0,982, que é a resposta, tá? Ok, pessoal? Bom, para finalizar essa aula, né, vamos resolver aí o problema 9.7, né? Esse problema diz o seguinte, né? A gente tem um resistor de 20 ohms, está ligado em paralelo com um indutor de 5 mA, né? Que é essa ligação aqui, né? E essa combinação está ligada em série com um resistor de 5 ohms, tá? E um capacitor de 25 microfarads, tá? Ele quer a impedância dessa ligação se a frequência for 2K radianos por segundo, tá? Então, o que a gente tem que ver aqui, ó? A gente basicamente tem três impedâncias, tá? A primeira impedância, essa daqui, tá? Que é a impedância dessa associação, a gente vai chamar ela de Z1. A segunda impedância é Z2 e essa terceira aqui é Z3, tá? A impedância equivalente vai ser Z1 mais Z2 mais Z3, porque elas estão em série, né? Então o que você precisa calcular aqui, ó? Você precisa calcular a impedância desse circuito paralelo, né? Então, como o circuito é paralelo, né? 1 sobre Z1
certo? O inverso vai ser 1 sobre, vamos chamar essa daqui de ZA e essa daqui de ZB. 1 sobre ZA mais 1 sobre ZB, certo? 1 sobre Z1, né? Então vamos fazer aqui, né? 1 sobre Z1 vai ser o quê? Vamos lá. Vai ser 1 sobre ZA. ZA é o resistor puro. Então, o número real, 20. ZB. ZB é o indutor. Né? A impedância do indutor é J ômega L. Né? J ômega L. Né? Isso aqui vai ser o quê? Quem que é ômega? Ômega é dado aqui. Tá? 2000 radianos por segundo. 2000 aqui. E o L? O L é 5 vezes 10 a menos 3, mili, né? 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 quarto com esses 3 zeros aqui. 5 vezes 2, 10. Isso aqui vai ficar 1 sobre 20 mais 1 sobre 10, 10J. Sobre 10J. Qual que é o MMC disso aqui? É 20J. Tá? Então isso aqui é 20J. 20J dividido por 20 dá J. Então aqui em cima J. 20J dividido por 10J dá 2. Mais 2 aqui. Certo? Vale a pena racionalizar agora? Não vale a pena porque isso aqui é 1 sobre Z1. Se 1 sobre Z1 é isso aqui, você pode dizer que o seu Z1 é o quê? É 20J dividido por J mais 2. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que racionalizar esse denominador. Tá? Então, para racionalizar esse denominador, eu vou multiplicar pelo conjugado do número complexo aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar 20J, J menos 2, J mais 2, J menos 2. Certo? Isso aqui é 20. 20J vezes J vai dar menos 20. Então, vai ficar menos 20 aqui. 20J vezes menos 2 vai ficar menos 40J. Menos 40J. Dividido por produto da soma pela diferença ao quadrado do primeiro. Então, J ao quadrado menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Isso daqui dá o quê? Dá menos 20J, menos 40J dividido por menos 1, menos 4. Então, dá menos 20J, menos 20, menos 40J, dividido por menos 5. Certo? Então, isso daqui, fazendo as contas, né, dá 4 mais 8J. Beleza. O que a gente achou aí? 4 mais 8J. 4 mais 8J é a impedância Z1. Tá? Então, a impedância Z1 aqui, ó, é 4 mais 8J. Ah, desculpa. A impedância Z1 é 4 mais 8J. A impedância Z2 é o quê? 5 ohms. E a impedância Z3? A impedância Z3 a gente não tem. A gente tem que calcular a impedância Z3. Tá? Então, vamos calcular agora a impedância Z3. A impedância Z3 é uma impedância capacitiva. Né? Então, a impedância capacitiva, ela é Z capacitivo, né? Z3 é menos J dividido por ômega C, certo? Então, é menos J dividido pela frequência. Frequência dada aqui, né? 2K radianos. Então, 2000 vezes capacitância 25 vezes 10 a menos 6 farads, né? Certo? Então, isso daqui é menos J dividido por quem? Dividido por... Esse 10 a menos 6 você pode escrever com 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, cortar esses 3 zeros, multiplicar. O que vai dar aqui embaixo? Vai dar 50 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, você fazendo as contas, vai dar menos 20J. Certo? Então, esse menos 20J vai somar aqui, ó, menos 20J. Certo? Ok? Então,
Então, fazendo as contas aí, ó, né, vai ficar, como que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 mais 5 mais 8J menos 20J. Vai ficar 9 menos 12J. Beleza? Bom, aí ele pede aqui no item C, em qual frequência a impedância torna-se puramente resistiva, tá? Bom, então isso aqui a gente tem que fazer de novo o exercício, tá? Praticamente tem que fazer de novo, né? Então eu vou apagar todo esse lado aqui, tá? E nós vamos repetir o exercício aqui, igualando a parte imaginária do número complexo de Z equivalente, igualando esse número a zero, tá? Só que a frequência você não sabe. Então a gente vai chamar essa frequência que a gente não sabe, a gente vai chamar essa frequência de R, né? Ah, por que R, professor? Porque essa frequência ela é a tal da famosa frequência de ressonância do circuito. Na frequência de ressonância, o circuito, a impedância do circuito é puramente resistiva, tá? É como se não existisse capacitor e indutor no circuito, só existisse resistor, tá? Isso acontece na frequência de ressonância. Então, ó, vamos lá, né? Vamos fazer de novo, né? 1 sobre Z1 é 1 sobre ZA mais 1 sobre ZB, certo? 1 sobre Z1, então, vai ser ZA, né? ZA é um resistor, tá? Resistor, a impedância dele não depende da frequência, vai ser 1 sobre 20 aqui, certo? Bom, o ZB já é um indutor, então a impedância depende da frequência. Então é 5, é ômega, né? Ômega L, então vou escrever primeiro o L, depois o ômega. O L é 5 vezes 10 a menos 3, e o ômega é R vezes 10 ao cubo, tá? Então o R, a frequência de ressonância, vai ser R kHz por segundo, né? A frequência que eu vou obter é em kHz por segundo, certo? Então aqui eu coloquei R vezes 10 ao cubo aqui, certo? No final eu vou dar a resposta em kHz, tá? Por que você fez assim? Para facilitar os cálculos, como vocês vão ver, tá? Então isso está aqui vezes J, tá? Ok? Tá, muito bem, então vou fazer a conta aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 20 mais 1 sobre 5JR igual a, fazendo MMC aqui, o MMC vai dar 20 R vezes J, em cima vai dar RJ mais 4, né? Ok? Então isso é 1 sobre Z1. Se 1 sobre Z1 é isso, então Z1 ele vai ser 20 RJ, só inverter a fração, RJ mais 4. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Racionalizar multiplica pelo conjugado do denominador, tá? Então multiplicando pelo conjugado vai ficar 20 RJ menos 4, aqui embaixo vai ficar RJ mais 4 vezes RJ menos 4. Né? Continuando esse desenvolvimento, tá? A gente vai obter o seguinte, ó. Em cima vai ficar o Z1, né? Vai ficar menos 20 R ao quadrado menos 80 RJ. Embaixo vai ficar menos R ao quadrado menos 16. Como é tudo negativo, eu posso multiplicar por menos 1. Isso daqui fica 20 R ao quadrado mais 80 RJ. E aqui fica R ao quadrado mais 16. Aí eu tenho que separar a parte real da parte imaginária. Então isso aqui vai ficar 20R ao quadrado dividido por R ao quadrado mais 16. Isso aqui é a minha parte real. Tá? Mais 80RJ dividido por R ao quadrado mais 16. Né? Então a parte imaginária é 8R dividido por R ao quadrado mais 16. Tá? Bom, e o Z3? Né? O Z2 eu sei, é 5 ohms. Né? E o Z3? Bom, o Z3 ele também vai depender da frequência. Né? Ele vai ser menos J,
porque ele é uma impedância capacitiva sobre ômega C. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser menos J dividido por R vezes 10 ao cubo, que é o meu ômega. Ômega para mim é R vezes 10 ao cubo, né? Ou seja, R kHz por segundo, tá? Então, vezes 25, vezes 10 a menos 6. É isso? Vamos ver aqui, ó. R vezes 10 ao cubo, 25 vezes 10 a menos 6, vezes J, tá? Isso daqui, então, vai dar para mim menos J dividido por R vezes 10 a menos 3 vezes 25. Passando 10 ao cubo para cima, fica menos 1000J dividido por 25 vezes R. Isso daqui dá para mim menos 40J. Menos 40J vezes R. Certo? Beleza, tem o Z1, tem o Z3 e tem o Z2. O Z2 para mim é o meu 5 ohms. Tá? Então qual que é a impedância total aqui do circuito? Vamos lá. A impedância total é o circuito série, né? Ó, o Z1 está em série com o Z2 e com o Z3. Então o Z equivalente, né? O Z equivalente vai ser Z1 mais Z2 mais Z3. Então vai ser a parte, ó, vou fazer assim, ó. Não, vou fazer do jeito que está aqui, tá? Vocês não se confundir. Vai ser 20R ao quadrado dividido por R ao quadrado mais 16 mais a parte imaginária eu vou deixar para o final, vou somar as partes reais aqui, tá? Ó, Z3 não tem parte real, né? Z1 tem parte real e parte imaginária. Então vou somar a parte real de Z1 com a parte real de Z2, né? Z2 só tem parte real, né? Então vai ficar mais 5 aqui. Isso aqui é a parte real do número complexo. Mas, agora a parte imaginária, né? A parte imaginária é 80. Espera aí que eu comi um zero aqui, ó. Com fome aqui, ó. Viu? Almocei. Aqui é 80, tá? Então aqui, ó. 80R, R ao quadrado mais 16, menos 40 sobre R. J. Bom, eu quero que essa impedância seja puramente resistiva. Então, isso daqui tem que ser zero. Então, ó, 80R sobre R ao quadrado mais 16 tem que ser igual a menos 40 dividido por R. Então, 80R ao quadrado, 80R ao quadrado é igual a menos 40 vezes R ao quadrado mais 16. Certo? Dividido por 40. Não é menos, aqui é igual, né? Aqui é bem igual. Se isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, né? Eu tenho que igualar a zero. Quando eu igualo a zero, fica essa equação aqui, certo? Então o que vai acontecer aqui, né? Vou dividir tudo por 40, vai ficar 2R ao quadrado igual a R ao quadrado mais 16. Então R ao quadrado igual a 16. Né? Não existe frequência negativa? Não existe, tá? Porque o tempo teria que ser negativo, a gente está considerando ter maior que zero. Então a única solução possível aqui é R igual a 4, tá? Que é o resultado aí do livro. Ok, pessoal? Então com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Bons estudos!